né, poder estar aqui com você, compartilhando a palavra. Como o pastor estava falando, meu nome é Lineker. Eu sei que é um nomezinho diferente, né, para você aprender, mas a gente se acostuma. Tá certo? Glória a Deus. Eu estou lá no Verbo da Vida desde que eu sou criança, né? Então, desde que eu me entendo por gente, que eu estou na igreja, eu tive esse privilégio de conhecer ao Senhor Jesus muito novo, né? E ter participado dos departamentos infantil, dos jovens, de adolescentes. Eu sei que alguns que estão aqui também são assim. E, querida, é uma grande bênção, né? A igreja ela tem um papel muito importante na nossa vida enquanto cristãos. Ela tem um papel importante na sociedade, ela tem um papel importante na cidade onde ela está localizada, certo? Mas a igreja também tem um papel importante na nossa vida individual. Amém? Quando você vem para a igreja, quando você se envolve com a igreja, você está protegido, você está coberto das coisas que estão lá fora no mundo. Porque o Senhor sempre vai estar com você em toda e qualquer situação. Você se coloca em uma posição de receber da bênção do Senhor. Você se coloca em uma posição de ser alcançado pelo amor dele. Se coloca numa posição de obedecer a ele também. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Amém? Então, estar na igreja, ser participante, né, estar envolvido, querido, é um grande privilégio. É um privilégio. Amém? E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a importância da igreja. Amém? Eu quero te estimular a você congregar, você a ser cada vez mais participante da sua igreja local, do lugar onde o Senhor te plantou. Amém? Ser participante no seu serviço, no seu culto, na sua intensidade, nas suas orações, né, na sua adoração, nas suas contribuições, no seu serviço, na sua participação. Isso faz a diferença na nossa vida, meu irmão. Amém? Você se coloca numa posição de estar no lugar onde Deus te alcança. Amém? Aleluia. Então é sobre essas coisas que nós iremos conversar hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos passar hoje por vários textos, tá certo? Da palavra. A gente vai andar um pouquinho pela Bíblia. E vai ser uma grande bênção. Vamos lá. Então veja só. A igreja, ela é essencial na vida do crente, né? O Senhor Jesus, ele pensou que a gente realmente, ele planejou isso, que nós realmente iríamos viver em igreja, né? Nos encontros com ele, com os discípulos, ele disse a Pedro, sobre a palavra eu vou fundar a minha igreja. Então, o Senhor Jesus, ele tinha essa visão de igreja do Senhor, da sua igreja sobre a terra, dando continuidade à sua obra. Amém? A gente sendo os braços, as mãos do Senhor nessa terra, sendo os canais por onde Deus pode agir, tá certo? Então a igreja ela é um plano do Senhor, ela é um plano de Deus para a nossa vida. A igreja ela é sal e luz nessa terra. Em um mundo corrompido, Paulo vai dizer que a gente brilha como astros luminosos, né? Em um mundo corrompido pela maldade. Então a igreja ela faz essa diferença e nós brilhamos. E é por causa disso que a igreja também ela é tão perseguida, certo? Por causa desse diferencial que a igreja faz, tá bom? A gente tem visto dias em que tem acontecido uma mudança no mundo que a gente vive, né? Uma perseguição que era branda, de certa forma, no Brasil, tem se intensificado sobre a igreja brasileira, mas isso não vai fazer com que a igreja recue. Na verdade, a promessa que nós temos é que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Existe um favor, uma graça, uma unção que acompanha a igreja sobre esses tipos de situações. O Senhor é o Deus que nos responde. Amém? Aleluia. Né? Então, só para a gente entender alguns contextos, por exemplo, em 1988, a OMS, né, ela teve o posicionamento de reconhecer que saúde era um estado era uma condição de estar bem de uma forma completa. E ela reconhecia isso, inclusive, no lado espiritual, né? Nos últimos tempos, passamos por alguns anos de pandemia e nós vimos muita igreja sendo fechada, inclusive organizações como essa, muito silenciosas a esse respeito. Por quê? Porque é uma condição dos últimos dias haver perseguição.
Em 2002, ou seja, faz bem muito tempo atrás, né, o STF, em uma minuta do Código Civil, disse que a igreja era necessária em uma sociedade para diminuir os índices de criminalidade. E nós, recentemente, podemos testemunhar de muitos pastores, inclusive, sendo presos no nosso país. Então, a gente vê uma mudança no mundo. Mas o nosso Deus, ele não muda, e a sua palavra permanece sobre nós, e as suas promessas permanecem se cumprindo sobre nós. Enquanto estivermos aqui, nós vamos brilhar e seremos sal e luz dessa terra. Amém? E as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja não vai acabar, não vai deixar de existir. Ela vai continuar sendo uma resistência ao mal do mundo. Um dia todos nós como igreja, queridos, seremos puxados pelo Senhor, seremos arrebatados. Glória a Deus por isso, que o nosso destino final é maravilhoso. Amém? E aí sim, a terra vai estar sem sal e luz por um momento. Entendeu? Mas a gente vai estar numa condição bem melhor. Certo? Estou te dando esse background, esse contexto, para a gente poder aí entender, né, do que a igreja é importante na cidade, na sociedade, e que mesmo que havenham perseguições, ainda assim a gente vai cumprir o nosso papel, porque existe uma promessa e uma unção que nos capacita. Você abriu lá em Mateus capítulo 5, Mateus 5, versículo 10, deixa eu me encontrar também, tá? Vai falar um pouco sobre a gente, sobre a igreja também. Aleluia. Eu acho que é 5:10. Eu acho que não, é Mateus 16, desculpa, gente. Mateus 16, tá certo? Mateus 16. Foi mal. Falha técnica. Mateus 16. Versículo 13. Diz o seguinte, ó: chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem é os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão ou não poderão vencê-la. E lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Ainda não havia se chegado o momento sobre essas questões, e Jesus falou para que eles não revelassem essas coisas. Mas eu quero que a gente foque nesse texto que vai falar aí sobre o que Jesus respondeu a Pedro no versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a palavra do Senhor, do que ele estava dizendo, iria edificar a sua igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. E eu darei à igreja, é isso que ele está se referindo, as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. O Senhor está falando sobre um poder de concordância, de uma oração e um agir dele sobre a sua igreja em uma intervenção aqui. O que você ligar vai ser conectado, e o que você desconectar vai ser desconectado. Amém? E é por causa desse agir poderoso e dessa condição poderosa da unção e da promessa de Deus é que a gente desfruta da sua bênção e que a gente pode parar as obras do inimigo, pode desfazer as obras do inimigo. Amém? A igreja do Senhor não é uma vítima. A igreja do Senhor, ela é um guerreiro poderoso. Amém? E você está num lugar reunido com pessoas representando essa igreja. Você é a igreja. Amém? Aleluia. A gente não existe, querido, numa condição de refém do mundo e das coisas que estão acontecendo.
Fé não é uma posição de rendição. Fé é uma posição de ataque. Aleluia. E toda vez que você se posicionar em fé sobre alguma coisa, tendo a palavra ali, puxando da palavra sobre a situação, você está numa posição de ataque. E sobre essas coisas não vão prevalecer contra você. Porque você nesse momento está ligando. Você está concordando com o céu sobre aquela situação. Amém? Aleluia. Aleluia. Existe um poder sobre a igreja. Existe uma condição sobre a igreja. É como eu te disse, é um privilégio, é uma proteção a gente poder viver e poder desfrutar desse lugar. Amém? Aleluia. Sabe, querido, nós não nos reunimos apenas com uma reunião de um clube social. Isso aqui que está acontecendo nessa noite é uma atividade de colocarmos em operação o nosso papel como igreja. Nós estamos agindo, nós estamos ativando coisas. Quando você estava ali adorando, dia e noite, subatinha em adoração, te entrego o meu riso, querido, Deus está agindo a seu favor. É o momento da gente se desconecta um pouco das circunstâncias e a gente se foca no Senhor e a gente começa a dizer: Senhor, independente de qualquer coisa, eu te entrego o meu riso. Aleluia. Aleluia. E aí nós começamos a dar uma resposta à altura da palavra, à altura do céu. A Bíblia diz que você é mais que vencedor nele. Tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Amém? Então é na pressão ou na circunstância, quando você vem para a igreja e você começa a louvar, começa a adorar, querido, algo está fluindo a seu favor. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar falando sobre a igreja, tá? Abre lá em Marcos capítulo 16. Aleluia. Marcos capítulo 16 é um texto bem conhecido. Versículo 15. Marcos 16, 15. Que vai falar sobre as últimas instruções do Senhor Jesus sobre a sua igreja. Eu lembro que quando eu era criança... Desculpa, deixa eu beber um alvinho. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe, às vezes, ela iria fazer algumas compras no mercado da esquina. E ela dizia assim a mim: não abra para ninguém. E ela deixava para dizer isso quando ela estava bem pertinho de fechar o portão. Né? Ela me chamava para trancar, né, na chave. Quando ela estava fechando, ficava só a brechinha do rosto dela: não abra para ninguém. E ela fechava. Aí eu ia lá e trancava. E eu vejo essa ilustração, eu trago essa ilustração justamente para falar sobre Marcos 16, 15. Né? Já na brechinha, para Jesus subir, ele disse para você não abrir para ninguém. Vamos lá. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. A última recomendação: vá e pregue a palavra. Vou deixar meu nome com vocês e vocês vão fazer esses sinais aí. E a gente começou lendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. E o Senhor vai dizendo, é como aquela ilustração que eu trouxe para você: não abra para ninguém. Mas eu quero
trazer o não abro para ninguém, não para alguém, um estranho entrar. Eu quero trazer um outro sentido. Não abra para a tristeza, não abra para a pobreza, não abra para a doença, não abra para a miséria, não abra para a incredulidade, não abra para a frieza espiritual, não abra. Assuma a sua posição como igreja, uma posição de ataque. Eu vou impor as mãos e vai ser curado. Aleluia. Vai ser batizado no Espírito. Os demônios vão sair. Porque eu não vou abrir para ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é muito bom. Nós estamos fazendo a sua obra, querido. E ser sal, ser luz é exatamente isso. Quando a gente sai para evangelizar, a gente está sendo sal e luz. Quando você está no trabalho e você está dando um bom testemunho, você está sendo sal e luz. Não perca a oportunidade. Não abra para ninguém. Você está lá e vê uma pessoa com dor de cabeça, se queixando. Rapaz, deixa eu orar por você. Posso botar as mãos e orar por você? O poder vai se manifestar naquele lugar. Porque ele prometeu e ele falou e ele vai cumprir. E não é na sua força, é no nome dele, em meu nome. Aleluia. Glória a Deus. Bem que você está falando, parece que é uma coisa tão fácil, mas é fácil. Aleluia. A gente não deve abrir. Aline, que está tão difícil no meu emprego, está tão difícil o salário, o trabalho, o dinheiro. Não abra para ninguém, querido. Comece a declarar a palavra. Comece a puxar de dentro de você aquilo que a Bíblia fala sobre você. Pai, obrigado porque eu trabalho diligentemente e por isso eu vou prosperar. Pai, obrigado porque você é o meu pastor e nada vai faltar na minha vida. Você me faz deleitar em verdes pastos. Oh, obrigado, Senhor, porque a sua bênção enriquece e não deixa Deus. Comece a deixar a palavra sair, querido. Como é que nós podemos vencer a situação se a gente tem uma palavra tão poderosa e nós não usarmos? Temos que utilizar essas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu contar um testemunho rápido para você nessa área, né? Alguns dias atrás, ano passado, eu estava trabalhando numa empresa. Ainda estou saindo dela, graças a Deus. Estou indo para uma outra porta. O Senhor abriu uma outra porta e é sobre isso que eu quero testemunhar para você. Eu estava numa empresa que era uma situação muito complicada. E eu orei ao Senhor e disse, Senhor, eu fiquei sabendo disso e disso nessa empresa. E eu não quero trabalhar em um lugar que engana pessoas. Pai, eu preciso que você me tire desse lugar. Querido, depois que eu fiz essa oração, eu acho que eu nunca fui tão perseguido como crente na minha vida. Eu lembro que numa determinada situação, uma pessoa me deu um abraço. E aí, rapaz, você está gordinho? E eu disse a ele, rapaz, é porque eu casei. E aí o meu chefe ouviu a palavra casei de longe. Aquele homem fez uma ojeriza tão grande à palavra casei, totalmente contrária aos princípios do Evangelho. E ele foi apertando a situação para me deixar cada vez numa situação complicada, e eu querendo fazer sempre o trabalho direito. E às vezes eu ia na pressão e o Senhor dizia, vá no banheiro. E eu ia no banheiro da empresa. Fecha a porta, eu fechava a porta. Agora vá lá e dê uma dançadinha. Não tinha nada, parecia um doido no banheiro da empresa. Digo, mas Senhor, vamos abrir esse banheiro, vamos me ver dançando. Dê uma dançadinha, rapaz. Estava lá dançando. Por quê? Porque eu já tinha orado, querido. Eu já sabia que ele ia me tirar de lá. Nada tinha acontecido, nenhuma proposta tinha surgido. Eu já tinha enviado currículo, já tinha feito parte e não tinha recebido resposta de nada. Pelo contrário, todo dia era só uma ciposada de boi. Entendeu? Estava na minha sala, fechei a porta. Agora dei uma dançadinha. Dava uma dançadinha. Chegava em casa meio desanimado. Não desanime não. Dê outra dançadinha. Diga ha, ha, ha. E eu começava em casa sozinho, no meu apartamento. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Mas aquilo pegava. E depois eu estava ha, 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 ha. E aquela palavra começava a sair. E eu começava a puxar da palavra. Puxar da palavra. E foi passando o tempo. As coisas foram se complicando. E quando estava no momento mais complicado, chegou uma excelente proposta. E eu estou indo embora. Deus é muito bom, querido. Ele chega no momento exato. Agora, se a gente ficar como refém, a gente vai morrer como refém. Entendeu? Aleluia. Esses dias eu ouvi um pastor conversando comigo, né, e ele estava dizendo o seguinte, né, que
na cidade dele, alguns irmãos têm alguns hectares de terra, né? 1 hectare, 2 hectares, não é tanta terra assim. Mas ele estava querendo estimular esses irmãos a plantar na terra deles, para que eles pudessem prosperar. E eu fiquei pensando, meu Deus, as pessoas têm uma terra que podem plantar, mas elas estão passando a necessidade. Aleluia! Sabe, se a gente não plantar as nossas palavras em fé, como igreja, a gente não vai colher. Confissão de fé é uma plantação. Isso não estava no meu roteiro, tá? É uma plantação e é uma colheita. A gente vai plantar todo dia a palavra, a gente vai declarar todo dia a palavra, e essa firmeza em nosso coração vai fazer com que o poder de Deus seja atraído e as coisas se manifestem. Aleluia! O que é que está saindo da nossa boca? Deixa eu dizer a você, Charles Capps, no livro dele, Língua, é um livrinho pequeno, eu te aconselho a você depois procurar para ler. Ele vai dizer o seguinte: a pessoa que diz que está na derrota ou está na vitória, ambos estão certos. Ambos vão colher dos seus resultados. Que tipo de resultado a gente vai estar tendo? Algumas pessoas costumam dizer que não acreditam na confissão de fé. Mas essas mesmas pessoas, eu já fiz o desafio para elas, de todo dia elas confessarem algo sobre si mesmas. E elas não têm coragem. Porque no fundo, confissão funciona. Aleluia. Então toda vez que alguém surgir, rapaz, não acredito não, isso é viagem, tu está inventando carogem. Faça o seguinte, peça a essa pessoa encarecidamente e educadamente que ela confesse algo errado sobre isso todo dia, ela não vai querer fazer. Porque ela sabe, no fundo, isso funciona. Porque é uma lei espiritual. Aleluia. Lá em Marcos 11, 23, nós sabemos bem sobre esse texto. Eu quero que você abra lá. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Veja no versículo 12. Marcos 11, capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempos de figos. Então lhes disse: ninguém mais coma ele seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Diga assim: os discípulos ouviram. Chegando em Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando. Aí vai ter uma outra situação sobre Jesus, dos mercadores no templo. Mas eu queria que você adiantasse para o versículo 20. De manhã, depois deles terem ido no templo, no outro dia de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que você amaldiçoou secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creram que já receberam, e assim lhes sucederá. É um texto bem conhecido por nós que estamos no Verbo da Vida. Com certeza, você já viu esse texto várias vezes também. Ergue-te e lança-te no mar. Se disseres a este monte: crê e não duvidar em seu coração, e você, querido, vai se cumprir. Aquela figueira estava lá, meu irmão. Não era tempo de figo. Existe uma lei natural trabalhando nela. Mas aquela condição natural foi dobrada a uma palavra no reino espiritual. Paulo diz que tudo aquilo que foi feito naturalmente, pelo sobrenatural, já foi criado. Então existe uma verdade sobrenatural que vai dobrar uma circunstância. Estava lá aquele povo em frente ao mar.
Que verdade mais natural é essa de que você olhar e ver um mar cerrado à sua frente e um exército vindo pegar você nos seus calcanhares, o povo. E o Senhor falou a Moisés: bota o seu cajado e o mar vai se abrir. Era uma verdade natural, se dobrando a uma condição, a uma palavra espiritual. Faça isso. E ele foi lá e fez. Nós temos uma palavra, querido, poderosa para nós como igreja, atuando sobre a nossa vida, dizendo: as portas do inferno não vão prevalecer. Aleluia, aleluia. E a gente precisa ativar essas coisas. Eu não sei você, querido, mas eu não quero saber apenas que a promessa ela existe e está lá. Eu quero experimentar de cada promessa que ele tem. Se ele falou, então cumpre. Ele é poderoso para cumprir. A gente tem que sair desse lugar onde a gente fica no quase, quase próspero, quase curado, quase resolvido. E entrar num lugar onde a gente anda na promessa, onde a gente experimenta do poder. Agora, experimentar do poder é usar do poder da palavra. Amém? Aleluia. Havia uma condição na criação da terra. Estava sem forma e vazia. A Bíblia ali está narrando uma condição natural, sem forma e vazia. E o Senhor disse: haja luz. E cada coisa foi surgindo assim. E Jesus ele diz: tende fé em Deus. No texto original do grego vai dizer: tenha fé do tipo de Deus. Ou seja, creia assim como Deus estabeleceu. Haja. Amém. Aleluia. 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 E as coisas vão se mover. Permaneça crendo até que o resultado seja visível aos seus olhos, tendo certeza que ele já é real. Entendeu? Permaneça crendo, tendo certeza que é assim, e você só vai deixar de falar outra coisa quando você vê aqui. Aleluia. Glória a Deus. Você já está resolvido. Quando nós agimos na palavra e cremos na palavra, já está resolvido. Essa condição que eu disse a você de dançar é você combater o bom combate na fé e você se colocar no lado do time que diz: já está resolvido. Amém. Quando a gente dança, quando a gente ri, quando a gente louva a Deus e levantamos as nossas mãos, nós estamos concordando com o Senhor. Já está resolvido. Amém. Aleluia. Porque toda vez que a gente faz isso, brota alegria no nosso coração e a gente sai rindo à toa assim, leve. Por quê? Porque chegou uma consciência para você que já foi resolvido. Amém? Agora, Pedro andou sobre as águas quando ele desceu do barco, e quando ele andou sobre as águas, ele estava andando numa consciência de já está resolvido, já está resolvido, já está resolvido. A Bíblia conta que Pedro ele olhou o tamanho das ondas e olhou e sentiu a força do vento. E ele começou a afundar. Ele saiu da condição do já está resolvido para eita, olha o vento. Já está resolvido para eita, está doendo. Já está resolvido para eita, estou devendo. Já está resolvido para eita, está faltando. O que é que vai sair da sua boca? Aqueles que dizem a vitória ou derrota, ambos estão certos. Vamos ver o resultado que se colhe. Então, em vez de dizer derrota, eu vou dizer vitória, querido. E eu vou continuar dizendo: já está resolvido, já está resolvido, já está resolvido. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não estava no nosso programado, mas Deus sabe o que você estava precisando ouvir. Amém. Aleluia. Abra lá em João capítulo 14. João capítulo 14. Glória a Deus. Tem até que horário, pastor? Glória a Deus. Ah, tá. Amém.
tudo certo. Só para não me desligar do tempo, não passar. João 14, achou aí? Evangelho de João 14, versículo 7, vai dizer assim: se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Vou puxar para cá um pouquinho o celular. Isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aleluia! Glória a Deus! Você acha que Jesus é irresponsável? A gente sabe que não. Ele jamais diria uma coisa que a gente não poderia cumprir ou andar nessas coisas. Amém? E ele afirma: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Aleluia! Aquela condição que eu acabei de conversar com você, de sair de uma posição da água, do vento, da onda como Pedro, e entrar numa posição de já está resolvido, eu creio nele e as obras maiores vão acompanhar. Aleluia! Aleluia! Não é porque você é lindo, cheiroso e maravilhoso, querido. Eu sei que você é uma bênção. Mas é por causa dele, aquele que crê em mim, eu através dele agindo e fazendo a obra. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ele disse que nos enviaria um Consolador que era como ele, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos. E aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Está lá em Romanos 5. Eu acredito que é Romanos 5, se eu não estiver enganado. Entende, querido? Aleluia! Esse poder, essa pessoa do Espírito Santo quer usar desse poder através de você. Está conosco e é o mesmo como Jesus é. A igreja é poderosa e a igreja é importante. A igreja é sal e é luz. A igreja fará as obras que ele faz e ainda maiores as fará, porque ele mesmo determinou que seria assim. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Temos que ter mais consciência, querido, daquilo que é sobrenatural. Amém? Aleluia! Daquilo que é sobrenatural. E ter consciência do que é sobrenatural. Você vai ter isso, botando a palavra para dentro. Botando a palavra para dentro de você. E vai fluir de você. A Bíblia fala que a boca vai falar do que o coração está cheio. Amém? Está escrito. E é exatamente do que deve estar cheio, da palavra. Amém? Abra lá em Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, desculpa. Hebreus capítulo 10. Oh, aleluia. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Louvado seja Deus. Enquanto você vai procurando aí, Hebreus capítulo 10, vamos fazer algumas confissões de fé. Amém? Diga assim: eu sou a igreja do Senhor. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida. Eu sou sal e luz dessa terra. E eu vou fazer as obras que Jesus faz. E ainda maiores se farão. Porque Ele falou que seria assim. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é muito bom. Aleluia. Vamos lá, Hebreus capítulo 10. Aleluia. Capítulo 10, versículo 8. Vamos ver um pouquinho do 8. Primeiro, Cristo disse: não quiseste sacrifício, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer a sua vontade. Ele cancela a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda. Pois a vontade de Deus era para que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus, Cristo, uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como o único sacrifício pelos pecados, validado para sempre. Então se assentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Jesus estabeleceu uma nova aliança quando ele se entregou a si mesmo. E é por causa dessa nova aliança e de tudo que ele fez, que essa promessa de que as portas do inferno não vão prevalecer se tornam efetivadas. Ele não apenas prometeu a nós que algo aconteceria através de nós como igreja, mas ele efetivou essas coisas. Amém? Aleluia. É como você criar uma lei e ela está estabelecida, mas ele não apenas deixou a lei lá escrita, ele colocou a lei em operação. E agora ele está dizendo: use da lei. Que lei? Da lei da palavra, do que está escrito na palavra, das promessas da palavra, da forma como devemos agir como igreja. Use daquilo que é para sair de você. Aleluia. O sacrifício daqueles animais na antiga aliança não poderiam fazer isso, não poderiam limpar os pecados, apenas cobriam, e todos os dias o camarada ia lá no templo e tentava, mas Jesus, ele mesmo se entregou como sacrifício ao Senhor, e uma nova aliança foi estabelecida, e um novo caminho, e uma nova forma de viver e andar foi feito ali. Aleluia, glória a Deus. E todas essas promessas, e tudo aquilo que ele havia falado, pronto, entrou em efetivação e entrou em funcionamento. Amém. Aleluia. Aleluia. Essa é uma realidade poderosa para nós. Glória a Deus. O Espírito Santo está dentro de você para tornar essas coisas em atividade. Versículo 16 ele vai dizer assim, 15: e o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: essa é a nova aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e dos seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifício. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Aleluia, o Espírito corrobora com aquilo que Jesus fez, querido, com o caminho estabelecido para que a gente possa andar. É por isso que esse Espírito foi colocado dentro do nosso coração, dentro de mim e de você, para colocar essas coisas em funcionamento, testificando cada uma das promessas. É isso aí, provado. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, ele é o nosso sumo sacerdote da nossa aliança. 23, apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir ou de nos congregar, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia se aproxima. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que a gente começou conversando e dizendo: você está no melhor lugar para você estar. Porque nesse lugar, Deus está alcançando a sua vida. E não deixemos de congregar. Amém?
congregar, viver nos princípios da palavra, querido, confirma a nossa posição de vai funcionar, já está resolvido. Porque os princípios da palavra, eles se confirmam uns aos outros. Um princípio não exclui outro. Eles vão andar junto. E quando a gente está andando no princípio, e crendo na palavra, e posicionado no que está escrito, querido, desfrutando desse caminho criado pelo Senhor, as coisas se manifestam. Amém? Aleluia. Deus tem preparado algo poderoso para mim e para você. Amém. Quais são, querido, as respostas que você está esperando? Aleluia. Quais são as coisas que você está crendo? Começa a colocar em operação na sua boca. O que precisa ser ajustado, vai ajustando e vai falando e vai caminhando nesse caminho criado pelo Senhor. E a unção vai acompanhar você. Vai acompanhar você. Aquilo que era difícil vai se tornar fácil, eu declaro sobre sua vida. Aquilo que estava travado vai ser liberado sobre você. Aquilo que era complexo vai ser simplificado. O que era para ser demorado vai ser rápido. Vai haver uma reversão. As pessoas não vão entender, mas eu declaro havendo uma reversão sobre sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que é poderoso nesse texto? De não deixemos de congregar, do versículo 25. Não deixemos de nos reunir e congregar como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. A palavra congregar aí, ela é uma palavra no grego chamada epsunagoge, que ela vai significar reunião com ele. Aleluia. Reunião com ele. Em Tessalonicenses, não precisa você abrir, eu vou ler rapidamente. Essa palavra, com essa mesma tradução, ela vai aparecer. Em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Peraí, deixa eu ver se eu me atrapalhei. 2 Tessalonicenses, para ser rápido, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião, a nossa congregação com Ele, o nosso epsunagoge com Ele, rogamos a vocês. Está falando de uma reunião com o Senhor e de um encontro face a face. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso encontro face a face com Ele, rogamos a vocês. Glória a Deus. Essa mesma palavra congregar, lá em Mateus 23, eu vou ler para você também. Mateus, capítulo 23, versículo 37. Diz assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha que reúne. A mesma palavra que reúne, é Gog, reunião com ele, e os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não o quiseram. Quando eu e você, nós vemos aqui congregar nos domingos, nas terças e nas outras programações que existem nesse lugar. Aleluia, você está se reunindo com Ele. É um momento onde você está ali, cumprindo o que está escrito, epsunagoge, reunião com Ele, pronto para um encontro face a face, pronto para ser colocado debaixo das asas dele. Isso é congregar. Aleluia. É algo ativo. Amém? Aleluia. Aleluia. Você é a igreja, querido. É por isso que nós estamos aqui congregando.
É por isso que você está recebendo essa palavra. E você vai começar a sua manhã. E eu quero te estimular a permanecer firmado. E quando chegar domingo, você vai estar melhor. E você vai estar firmado novamente. E você vai experimentar das coisas que Deus tem na sua vida. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos só agradecer ao Senhor. Nós já estamos encerrando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fecha teus olhos, levanta tuas mãos, agradece a Ele. Pai, nós te agradecemos porque você é bom. Obrigado, Senhor, pela sua palavra maravilhosa, poderosa, nos instruindo, Senhor, nos direcionando, fortalecendo a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque você é bom e o seu amor dura para sempre, Pai. Queremos andar, Senhor, nesse caminho criado por você, criado pelo seu sangue, criado pela essa nova aliança, Senhor, onde nós somos o teu povo, onde a sua palavra foi dada, escrita em nossos corações, nas nossas mentes, onde o seu Espírito habita conosco, onde nós falamos a sua palavra em fé e cremos na sua palavra, ficamos posicionados, Pai, e vemos as coisas acontecer, Senhor. Nós queremos, Senhor, desfrutar das suas promessas, não apenas ouvir falar delas, ouvir dizer que você é bom, que você faz o que faz, que você faz grandes coisas como se fosse algo distante, Senhor. Mas queremos experimentar, viver, Senhor, viver o que você tem para nossas vidas. Oh, aleluia. Eu quero fazer algumas confissões em fé com você e nós vamos encerrar. Amém? Diga assim: eu sou saudável, eu sou curado, porque o sacrifício de Jesus levou sobre si todas as minhas dores, todas as enfermidades, e eu tenho paz. Não sou doente, não sou enfermo, porque o Senhor é a minha cura. Diga assim: eu sou próspero, eu sou suprido, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Diga assim: as bênçãos do Senhor estão liberadas sobre mim, e eu recebo delas, e eu andarei nelas. Direi ao monte: ergue-te e lança-te no mar, e vai acontecer. Oh, obrigado, Senhor. Comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus. Quais são as questões que você precisa agradecer? Comece a agradecer pela cura, pela prosperidade, pelo trabalho, pelo emprego. Comece a agradecer. Vai rendendo graça, se alegra. Oh, nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom. Amém.